Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou apresentar o novo recurso do .NET 7, que é a criação da imagem para uma aplicação .NET sem usar o arquivo Dockerfile. Para quem não conhece o Docker, de maneira bem resumida, nós podemos dizer que o Docker é uma plataforma que permite criar, enviar e executar qualquer aplicativo em qualquer lugar. Ele permite empacotar uma aplicação e as suas dependências em um container, que poderá ser executado em qualquer ambiente que tenha o Docker instalado. Então, um container ele é um ambiente isolado que vai conter a sua aplicação e as suas dependências. Para criar o container com a sua aplicação e as dependências, o Docker usa um arquivo que é chamado o arquivo de imagem. E esse arquivo ele é criado a partir de um arquivo chamado Dockerfile, que contém as instruções para criar a imagem. Então, se você quiser ter mais detalhes e conhecer mais sobre o Docker, veja o vídeo no meu canal no YouTube, na playlist dockerambiente.net. Então eu vou iniciar o assunto aqui mostrando a abordagem tradicional. Eu vou iniciar criando um projeto web e gerando a imagem a partir de um arquivo Dockerfile. Para simplificar, eu vou usar o Visual Studio 2022 aqui nessa primeira etapa. Vou habilitar o suporte ao Docker e assim, quando eu criar o projeto, ele vai me gerar o arquivo Dockerfile no projeto. Então eu não vou ter que gerar esse arquivo na mão. Então a partir do arquivo Dockerfile que vai ser gerado aqui pelo Visual Studio Community, o que nós vamos fazer? Nós vamos, usando o comando do Docker, vamos gerar uma imagem da nossa aplicação. Então o nome da imagem aqui está destacado em vermelho. Eu estou gerando uma imagem chamada Web App e usando uma tag. Isso aqui é uma tag da imagem, 0.1. Então esse comando vai me gerar essa imagem aqui. Com essa imagem, então, eu posso criar um container, usando um comando do Docker, né? Executar esse container, definindo a porta onde eu vou poder acessar o container, usando a imagem que eu criei. E aí eu posso testar a minha aplicação no container, acessando a porta que foi mapeada aqui, no meu navegador. Os recursos que nós vamos usar são os seguintes. Nós vamos usar o ambiente do .NET 7.0, o Visual Studio 2022 Community e o Docker Desktop. Eu estou usando a versão for Windows. Você pode baixar o Docker Desktop para Windows, para Linux e para Mac. Então vamos fazer isso agora. Eu vou abrir aqui Visual Studio 2022, criando um novo projeto. Vou criar um projeto ASP.NET Core Model View Controller, Web App. Poderia criar uma Web API, qualquer outro tipo de projeto. Esse aqui é mais simples. Então eu vou clicar em Next. Vou criar nessa pasta aqui, eu vou chamar Web App. Vou clicar em Next. Aqui, eu não vou configurar para HTTPS, e vou habilitar o Docker. Eu já estou usando o .NET 7 aqui. Então, habilitando o Docker, eu tenho que definir o sistema operacional. Vou selecionar aqui o Linux, um container Linux. Com isso, quando eu criar o projeto, ele vai me gerar o arquivo Dockerfile para mim, com essa habilitação do Docker aqui. Então eu vou clicar em Create e ele vai criar o projeto e o Dockerfile. Olha aqui, ele já criou o projeto, ele está tentando executar o Docker, né? Então eu vou parar aqui para ele não fazer essa tarefa aqui, que isso não me interessa. Então, ele gerou o projeto, ó o arquivo Dockerfile aqui, eu vou abrir esse arquivo, ele contém instruções para gerar uma imagem. Eu não vou entrar em detalhes aqui do que significa cada uma dessas instruções. Se você consultar ali os vídeos no meu canal, você vai ver alguns vídeos explicando isso. Então, eu já tenho o Dockerfile pronto. Então, nessa abordagem, eu tenho que ter o Dockerfile para gerar a imagem. Então, como que eu vou gerar a imagem? Eu vou gerar a imagem assim, Eu vou fechar aqui, né? Vou salvar. Antes de gerar a imagem, eu vou fazer assim. Eu vou aqui, na view que ele vai exibir, View Index, e vou mudar aqui, a view, e eu vou fazer assim, vou simplificar esse código, vou colocar um outro texto aqui, gerando imagem sem Dockerfile. Vou salvar. Então, se eu executar, eu vou selecionar aqui HTTP, se eu executar a minha aplicação web, eu vou ter esse resultado aqui, no meu navegador, Ele vai abrir o navegador.
Então tá aqui, ó, minha aplicação sendo exibida no meu navegador localmente. Então eu ainda não gerei a imagem, nem gerei o container. Então eu vou parar aqui, ó, vou retornar e agora eu vou gerar a imagem. Então, ó, eu tenho o Dockerfile, ele está aqui com as instruções, então eu vou usar esse arquivo e vou gerar a imagem e vou gerar o container. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou clicar com o botão direito aqui, vou selecionar a opção Open in Terminal, ele vai me abrir aqui, ó, um terminal do PowerShell, ele me abre na pasta do projeto, ó, eu dou um dir, tá aqui os meus arquivos. Então, ó, o comando para mim gerar a imagem, eu vou usar um comando do Docker, né? Então, para mim fazer isso, eu vou me posicionar uma pasta acima, eu vou dar um dir aqui, ó, estou na pasta da solução, né? Então, eu vou dar o comando, ó, Docker, build, a tag -t, o nome da imagem que eu vou gerar, web app, e eu vou definir uma tag para ela, 0.1. E eu vou definir aonde está o meu arquivo Dockerfile. Ela está dentro da pasta web app e o nome dele é Dockerfile. E eu vou dar um ponto para indicar que meu Dockerfile está nessa pasta aí. Então este comando, ó, ele vai me gerar uma imagem. Para fazer isso, ele vai seguir essas instruções. Nessas instruções, ó, ele vai baixar uma imagem pronta da ASP.NET, depois vai baixar uma imagem do SDK, aí ele vai montar minha aplicação e gerar a imagem com o nome que eu defini aqui, ó, web app com a tag 0.1. Então aí eu vou teclar Enter aqui, ó, e você vai ver que ele já vai baixar as imagens, tá vendo, ó? Ele tá procurando as imagens, baixou e tá gerando a imagem, ó. No final, ó, ele baixou as duas imagens que ele precisou para criar a imagem da minha aplicação e gerou a imagem com o nome web app e a tag 0.1. Então já tenho a imagem criada. Eu posso verificar isso abrindo aqui uma linha de comando e digitando aqui, ó, Docker Images Web App. Olha lá, ó, Web App 0.1. Ele criou essa imagem para mim, essa imagem que eu vou usar. Então agora eu posso até continuar aqui, ó. Eu vou dar um comando para criar um container com base nessa imagem. O comando é o seguinte, ó, Docker run, vou executar o container. Vou dar um nome para esse container de Web Container. Vou mapear a porta para mim poder acessá-lo na porta 5000, mapeando a porta 80 da aplicação web para a porta 5000. E o nome da imagem que eu estou usando, web app e a tag 0.1. Então esse comando vai criar um container com esse nome usando essa imagem. Então você vai ver, olha, ele vai executar, olha aqui, ó, já está em execução. Se eu abrir um navegador aqui, ó, e vou digitar http localhost na porta 5000, que é a porta que eu mapeei para o meu host local. Olha aqui, ó, gerando imagem sem Dockerfile. Então, essa aplicação agora está rodando dentro do meu container. Muito bem, essa é a abordagem tradicional, usando o Dockerfile. Então, é assim que você fazia anteriormente. Esse era o fluxo de trabalho. Vou parar tudo aqui, vou vir aqui, vou fechar essa janela, e vou fechar o Visual Studio, não vou precisar. Então agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou mostrar o novo recurso, que é gerar uma imagem sem usar o Dockerfile. Para isso, eu não vou usar o Visual Studio mais, porque eu não preciso do recurso de habilitação do Docker. Eu vou criar um projeto web usando a ferramenta de linha de comando NetCLI, numa janela de comando, vou chamar de Web App. A seguir, eu vou ter que incluir esse pacote, ó, microsoft.net.build.containers. Por quê? Porque este pacote é que contém as APIs que vai permitir que eu use os recursos do MSBuild para gerar o container diretamente sem a imagem. Então eu tenho que incluir esse pacote no meu projeto. Com isso, eu vou poder, ao invés de usar o comando do Docker e a partir do Dockerfile, eu vou gerar a imagem diretamente usando o comando .NET Publish, definindo aqui, ó, o sistema operacional, que é Linux, e a arquitetura, que é o sistema operacional de 64 bits. E aqui eu estou definindo o perfil para me publicar o meu container. Com isso, eu vou ter a imagem gerada. Aí eu posso executar o container repetindo o comando, só que a imagem que ele vai gerar aqui, ó, como não fui eu que criei, ele inicialmente gera a imagem com o nome da aplicação, do assembler, que é gerado por padrão quando você dá o publish. Ele gera com o nome
do projeto, né, web app, e a tag 1.0.0. Esse é o nome padrão que ele dá. Nós podemos alterar isso depois que eu vou mostrar. E aí eu vou poder testar novamente a aplicação no meu navegador acessando a porta 5000. Então, agora essa seria a abordagem que você pode usar e você pode então diretamente, sem usar o Dockerfile, gerar a imagem dando o comando .NET Publish. Para isso você tem que incluir esse pacote no seu projeto. Então, eu vou abrir aqui uma janela de comando, ó, eu estou numa pasta projetos e eu vou iniciar criando o projeto usando a ferramenta da linha de comando, ó, .NET Version, ó, eu estou usando o .NET 7, então vou dar um .NET New, criando o projeto web, vou criar ele na pasta web app. Ele vai criar o projeto para mim, ó, eu vou entrar na pasta web app, está aqui o meu projeto, ó. Vou abrir esse projeto no Visual Studio Code, vou dar um code ponto, né? Ele já me abre aqui, ó. Deixa eu fechar aqui essa janela, posicionar aqui, ó. Tá aqui o meu projeto, ó. Eu vou alterar aqui, ó, o arquivo program. Em vez de Hello World, eu vou colocar a mensagem gerando imagem sem Dockerfile. Então tá aqui o meu projeto web. Vou salvar. Então agora, olha, eu vou limpar aqui. Agora eu vou incluir o pacote dando o comando .NET Add Package Microsoft.net.build.containers. Tenho que incluir esse pacote no meu projeto. Ó, ele está incluindo o pacote no projeto. Se eu der um type aqui, ó, no webapp.csproj, type, deixa eu limpar aqui, ó, type webapp.csproj. Está aqui o pacote incluído, tá vendo? Ó, no meu projeto. Então agora eu posso gerar a imagem sem usar o Dockerfile. Para isso eu vou dar o comando .NET Publish, definir o OS como Linux, a arquitetura como x64 e aqui eu vou usar o parâmetro P que permite passar parâmetros para o MSBuild. Aqui eu estou usando os recursos do MSBuild. E aqui, ó, eu vou dar publish profile igual default container. Então, com esse comando, eu agora vou estar publicando a minha aplicação e gerando a imagem a partir da qual eu vou poder criar o container com o comando .NET Publish. Eu vou dar um Enter aqui e você vai ver que ele vai gerar aqui, ó, ele está executando, olha aqui, ó, ele gerou a imagem web app, que é o nome do assembler, /atag 1.0.0. Então agora, se eu der um docker images web app, você vai ver que eu tenho a imagem que eu criei anteriormente com a tag 0.1 e a imagem que eu criei com o comando .NET Publish, que tem a tag 1.0.0. Foi criada agora, 20 segundos atrás. Então agora eu posso criar o container. Posso repetir o comando, dando comando docker run, nome do container web container, mapeando para a porta 5000 do meu host local, a porta 80 da aplicação web e a imagem agora é web app tag 1.0.0. Então essa é a imagem que foi gerada, né, a partir do comando .NET Publish. Então executando, olha, eu já tenho um container com esse nome. Vamos criar outro container, o web container 2, né, que eu gerei o container com esse nome na primeira parte. Então vamos criar um container com outro nome. Então, ó, a minha aplicação está em execução, eu abrindo aqui um navegador, ó, http://localhost 5000, está aqui, ó, gerando imagem. Perceba que é diferente da primeira etapa que nós criamos a aplicação no Visual Studio, né? Então, com isso, olha, eu criei um container a partir de uma imagem que foi gerada sem usar o Dockerfile. Naturalmente, eu posso configurar diversos aspectos na geração do container. Por exemplo, eu posso definir no arquivo de projeto o Publish Profile, o nome da imagem que eu quero gerar, a tag da imagem. Então, apenas definindo essa tag do Publish Profile, o meu comando
para gerar imagem, ao invés de eu usar esse comando aqui, ó, como isso aqui agora eu defini no arquivo de projeto, eu não preciso mais especificar isso na linha de comando, eu posso usar assim, ó. Para fazer isso, eu tenho que definir essa configuração no arquivo de projeto, definindo que o Publish Profile é o default container. Então eu não preciso passar isso como parâmetro na linha de comando. Então fica bem mais simples o comando .NET Publish para gerar a imagem. Posso definir outras configurações aqui, ó. Eu vou abrir aqui a documentação. Então aqui, ó, eu tenho o que eu posso configurar, ó. Eu posso configurar qual a imagem base que ele vai usar. Por padrão, ele usa as seguintes imagens base, ó. Para a aplicação ASP.NET Core, ele vai usar essa imagem, que ele baixa lá do repositório da Microsoft. Para aplicações autocontidas, ele vai usar essa imagem, e para outras aplicações, ele vai usar o Microsoft, o .NET e o Runtime. Então, eu posso, ao invés de usar essas imagens base, definir, ó, um container base imagem e definir qual é a imagem base que ele vai usar. Isso no arquivo de projeto. Então, voltando aqui para a documentação, ó, eu posso definir a imagem base, né, no arquivo de projeto. Então essas são as tags que eu uso, né, para mim configurar essas propriedades. Então, ó, container base image, olha, tá aqui o exemplo. Eu posso definir o registro, né, para onde a minha imagem vai ser enviada. Defino um registro, o nome da imagem do container, as tags da imagem do container, ó, o arquivo de trabalho, a porta do container, a label do container, as variáveis de ambiente usadas para criar o container, o ponto de entrada, as tags do ponto de entrada. Então, praticamente, tudo que você puder especificar e configurar num comando Dockerfile, você vai poder fazer o mesmo por meio do MS-Build aqui, com exceção dos comandos run. Então agora, a partir do .NET 7, o fluxo de criação para gerar uma imagem e um container foi simplificado. Então, usando os recursos do Microsoft.NET Build.Containers, incluindo esse pacote no seu projeto, nós não precisamos mais do Dockerfile para criar a imagem e assim criar o container. Nós podemos fazer isso usando o comando .NET Publish, --OS, definindo Linux e arquitetura 64, e aqui passando um parâmetro que nós já vimos que pode ser simplificado. Lembrando que atualmente somente os containers Linux são suportados. Então era isso, até a semana que vem, se Deus quiser.